bom número de pessoas aqui hoje, no nosso penúltimo culto de ensino, de estudo, né? Na verdade é o último antes do Natal. Então, eu até estava pegando um gancho que o pastor tinha falado aqui na abertura. Ele falou sobre comodismo, e eu até tinha iniciado um estudo sobre isso. Só que lembrando que hoje era nosso último culto antes do Natal, eu mudei um pouco o tema. Eu fiz um estudo hoje sobre a gratidão sobre o ano que a gente já está encerrando, né? Então, quando vai chegando o final do ano, a gente, enquanto cristão, é um momento de reflexão, né? É uma excelente oportunidade para a gente olhar para trás e reconhecer tudo que Deus fez por nós nesse ano que se passou, ao longo desse ano de 2024. Quantos desafios nós enfrentamos esse ano, né? Quantas vitórias, quantas alegrias, mas também quantos momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos difíceis, né? Mas acima de tudo a gente sabe que foi amparado pela graça. A gente foi amparado pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Então, olhar para o passado com gratidão é mais do que um simples exercício de recordar. É uma maneira da gente fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa confiança em Deus. Porque a gente passou por desafios, a gente passou por momentos de angústia, por alegrias, por tristeza. E Deus, Ele estava com a gente em todos os momentos, ou Deus, Ele estava com a gente só nos momentos felizes? Deus, Ele estava em todos os momentos. Então, esse exercício de refletir sobre o ano que passou é sim um exercício de fé e confiança. A gente depositar a nossa fé em Deus e confiar e saber que foi Ele que esteve conosco em todos os momentos, e todos os momentos aconteceram por permissão dEle. Então essa gratidão, irmãos, ela é um sentimento profundo, né? Que ela não deve ser meramente verbalizada. Então não é só falado, não é só quando você ora a Deus, quando você agradece através da sua voz ali, da sua oração, mas também é uma verdadeira atitude. Não precisa não ser só verbal, mas precisa ser uma atitude. E a gente tem que cultivar essa atitude diariamente, fazer esse exercício de gratidão diariamente, né? E hoje nós vamos refletir como que a gente pode fazer isso, como a gente pode ter esse coração grato a Deus em todas as situações. Eu trouxe aqui, irmãos, nessa noite, alguns personagens bíblicos que passaram por alguns momentos da sua vida, e esses momentos, eles foram, em alguns momentos, eles exerceram essa gratidão, e é disso que a gente vai estar falando, né? Que mesmo diante de grandes dificuldades, esses personagens que a gente vai trazer hoje, eles souberam expressar essa gratidão a Deus. Então, primeiro ponto, eu queria começar abrindo a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 15:18. Desculpa, 1 Tessalonicenses 5:18. Seria mais ou menos o nosso versículo-chave dessa noite. Então, 1 Tessalonicenses 5:18 diz o seguinte, os irmãos já encontraram? Fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, o que esse versículo ensina para a gente? Ele ensina que a gratidão, ela é opcional, que a gratidão, ela depende de algumas circunstâncias, ela depende de como você está, de como você está vivendo, do que está acontecendo na sua vida. Ela é dependente de algo? Não, né? Ele fala no versículo aqui: em alguns momentos dai graça.
Não, né? Ele fala o quê? Em quais momentos você tem que dar graça a Deus? Em todos os momentos. Em tudo. Em tudo. Então a gratidão para o cristão, primeiro ponto, ela não é opcional. Então se você é um cristão, você tem que ser grato. Você tem que exercer a gratidão. Você tem que dar graça a Deus. Porque você mesmo, a gente acabou de falar de fé e confiança, né? Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus? Tem. Então se você está passando por algum momento ali de dificuldade ou de tribulação, se foi permissão de Deus, então você tem que agradecer a Deus. Você tem que agradecer a Deus. Porque depois, mais para frente a gente até vai ver isso, conforme o estudo avança, a gente vai ver que às vezes Deus ele faz a gente passar por uma situação porque Ele quer nos ensinar algo, né? Então a gente tem que dar graças a Deus porque Ele está passando por aquilo. Então, Deus não quer que sejamos gratos somente quando os tempos são favoráveis, né? Gratidão não é uma reação a um momento bom, mas é uma resposta constante e confiável em qualquer fase do nosso caminho, da nossa jornada, né? Então, em qualquer momento, a gente tem que ser grato a Deus. Então, isso é fácil? Não, claro que não. Isso a gente atinge quando a gente consegue uma maturidade cristã, né? Quando a gente que tudo depende de Deus. Então o homem pode até fazer plano, mas tudo depende de Deus, né? Como eu sempre gosto de falar, né? Irmãos, quando a gente olha a Escritura, a gente encontra exemplos muito bons, assim, exemplos poderosos de gratidão em diferentes situações, de personagens que não apenas eles expressaram essa gratidão com palavras, mas eles viveram através das suas ações, eles de uma certa forma refletiram a sua confiança em Deus. Vamos abrir a Bíblia aí, lá em 1 Samuel 1, você já deve até imaginar de quem que a gente vai falar. 1 Samuel 1, no versículo 11, diz o seguinte. 1 Samuel 1:11 conta a história de uma mulher por nome Ana. Os irmãos lembram o que aconteceu com Ana? Ana era o quê? Estéril. O que é estéril? Ela não podia ter filhos, né? O versículo 11 começa assim: então fez um voto. Então, vamos até ler o 10 para a gente contextualizar melhor. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se lembrares de mim e não se esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então começa ali uma oração fervorosa de Ana, fazendo um voto a Deus, né? Prometendo que se ele lhe desse um filho, ela dedicaria ele ao Senhor. E Deus fez o que? Deus respondeu a oração, né? E deu um filho. Qual é o nome desse filho? Samuel. Até estava com uma briga lá em casa, porque se a Sara fosse menino, minha esposa queria que se chamasse Samuel, mas eu já tinha um outro nome para menino. Então Deus foi muito bom, trouxe uma menina e evitou essa briga aí. Então ela prometeu, se Deus desse um filho, esse filho daria esse filho para que ele trabalhasse ao Senhor todos os dias. E Deus responde essa oração. Então Ana, ela expressou sua gratidão não só com palavras, mas ela fez uma atitude, ela teve uma atitude. Mas uma pergunta que eu deixo aqui para os irmãos: Deus, Ele quer que a gente faça promessa para Ele? Ele quer que a gente fique prometendo as coisas para Ele? Não. Deus precisa disso? Precisa que você prometa alguma coisa e olha, falar: Deus, se você me fizer isso, eu te prometo que eu vou fazer isso. Não. Né? Deus não quer sua promessa. Mas a partir do momento que ela fez uma promessa,
Ela tinha que cumprir, né? Ela poderia, assim, depois que prometeu, vamos supor, você prometeu, daí você ganhou a bênção. Daí você fala, puxa vida, Deus, prometi que ia ser todos os dias, né? Mas, nossa, eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Vamos barganhar essa promessa e vamos adequar essa promessa, hein? Vamos tirar essa parte aqui que eu prometi, mas eu não estava bem das ideias quando eu prometi isso. Né? Como é que fica a sua situação perante Deus? Você prometeu e agora Ele cumpriu. Então, a gente tem que ter em mente que Deus ele não quer que você prometa nada para Ele. Mas, como você prometeu, e aí? Precisa cumprir. E ela cumpriu, irmãos? Ela cumpriu. Então não foi só com palavras, ela só falou, nossa Deus, muito obrigado por ter me dado esse filho, valeu, obrigado, e seguisse para a casa dela. Não, no momento certo ela foi lá e com atitude, né, levou o filho dela para trabalhar na casa do Senhor, e a gente sabe que foi um dos melhores profetas ali daquela atualidade, tanto que até como quando criança ele até ensinou o profeta que estava ali. Mas enfim, o que eu queria chegar era no ponto da gratidão que ela teve. No segundo ponto, então, Ana ela agradeceu a Deus por resposta de oração. O segundo personagem que a gente vai falar é sobre Davi. Ele agradece a Deus em meio às adversidades. Irmãos, quem já leu toda a história de Davi, ou pelo menos boa parte dela, sabe que é uma história que basicamente tem adversidade, perseguição, traição, guerra, filho matando filho querendo matar o pai, aquela história toda, quando você vê assim, toda tribulosa, né? Teve que fugir porque o rei queria matar ele, depois o próprio filho queria matar, e teve um filho que matou o outro filho, uma coisa totalmente tenebrosa nesse ponto, né? Não no aspecto geral, mas teve momentos de angústia. Mas no entanto, Davi ele nunca deixou de louvar a Deus. Davi entendia que mesmo nas lutas ele havia sempre motivo para ser grato. Vamos ler um salmo escrito pelo próprio Davi lá em Salmo 130. Salmo 130, os versículos 1 e 2 que a gente vai estar lendo. Diz o seguinte, Salmo 130, versículo 1: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à voz da minha súplica. Irmãos, vou pedir para a gente ler um outro salmo aqui, 103. Salmos 103, eu falei 103. Também é um bonito salmo que a gente acabou de ler, mas não era esse que a gente ia colocar no estudo aqui. Salmo 103, versículos 1 e 2. Aí sim, diz o seguinte: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Então, Davi, ele mostra aqui que a gratidão, ela não tem que ser condicionada a coisas boas, né? Ela não tem que ser condicionada a circunstâncias favoráveis, mas ela deve ser uma escolha, né? É um estilo de vida, uma vida cristã. Como eu disse no começo, o cristão ele não tem escolha de não ser grato, ele tem que ser grato, ele tem que ser grato em todas as oportunidades, como Davi. Ele era grato pela bondade de Deus porque ele reconhecia a fidelidade de Deus. Ele sabia que por mais que ele estivesse passando por provas, por lutas, Deus sempre era fiel com ele. Então ele sabia que Deus em algum momento ia intervir, independente de qual fosse a situação que ele estivesse passando. Vamos ler agora um outro personagem que está lá em Lucas. Lucas, no capítulo 17. Lucas 17.
no versículo 11. Diz o seguinte, Lucas 17, 11. Aqui tem o título de Os 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância. Os irmãos se lembram que lepra nessa época era uma distância que a pessoa tinha que ficar isolada, ela tinha que ficar, era visto como uma coisa impura, né? Então ele passou ali, tinha 10 leprosos, olharam para ele, ficaram até uma certa distância, mas gritaram em alta voz, versículo 13, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles sabiam quem estava passando ali, quem era aquela pessoa, né? Versículo 14. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então, irmãos, essa também é uma história para a gente refletir, né? Quantos foram curados? Quantos pediram cura? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram e agradeceram? Até a história frisa que era um estrangeiro. Não dá para saber se os outros não o eram, mas a gente deduz que os outros ou não eram, ou alguns deles pelo menos eram judeus, né? E foram embora. Então a gente reflete assim, quantas bênçãos às vezes a gente recebe da parte de Deus. Às vezes é uma bênção que a gente orou, clamou, como esses leprosos gritaram, oraram, suplicaram. A gente recebe aquela bênção e a gente segue o caminho, esquece de agradecer a Deus, esquece de fazer um culto de gratidão, esquece de dar um testemunho. A gente só recebeu o milagre e vida que segue, né? Como esses 9 leprosos que foram embora. Então a gente vê que essa gratidão, ela tem que ser uma prática constante para não cair no esquecimento. Ela tem que ser uma prática já enraizada na nossa vida. A gente tudo dá em graça, a gente vai agradecendo. E como diz o Salmo de Davi, e se porventura eu esquecer, que eu agradeço até pelo que eu esquecer. Então, Deus, muito obrigado por isso aqui, e não me faça esquecer das tuas bênçãos, mas porventura se eu esqueci de alguma coisa, que eu agradeço até por isso, que eu porventura tenha esquecido. Então, vamos aqui para a parte prática, né? Como que a gente expressa essa gratidão a Deus? Depois que a gente viu todas essas histórias, né? Uma recebeu uma bênção depois de uma oração, o outro agradeceu depois de uma oração recebida, o outro agradeceu em meio à adversidade, né? E o outro agradeceu ali porque recebeu uma cura, não esqueceu de agradecer depois que recebeu uma bênção, né? Então, como que a gente pode viver com o coração grato e reconhecer as muitas bênçãos que recebemos? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, até coloquei uma palavra aqui, é agradecer pelas bênçãos visíveis e invisíveis. O que é bênção visível? Eu separei no seguinte: bênção visível é tudo aquilo que você consegue enxergar. A saúde, por mais que você não consiga segurar a saúde, mas ela é algo visível. Você consegue ver se uma criança está doente, ou você mesmo está doente ou saudável. Então é uma bênção visível. A saúde, o sustento financeiro, né? A proteção. Então são até os bens materiais, são bênçãos que você consegue visualizar. E as bênçãos que você não consegue visualizar são bênçãos espirituais, por exemplo, né? A gente lê na Bíblia que o diabo, ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a gente está vendo esse leão? No dia a dia você consegue ver onde que está Satanás, qual que é a flecha do inimigo que está vindo
Você imagina uma flecha vindo na sua direção, daí você desvia da flecha, você consegue ver essas ciladas do inimigo a olho nu? Na maioria das vezes não, né? Às vezes tem algumas coisas que são até óbvias, mas na maioria das vezes não. Então tem bênçãos espirituais que você não consegue enxergar. E às vezes você não se dá conta daquilo e esquece de agradecer por essas bênçãos. Como por exemplo, quem aqui antes de tomar uma decisão importante, ora a Deus, pedindo direcionamento? E às vezes, Deus ele te dá esse direcionamento, seja ele coloca essa intuição dentro de você. É claro que às vezes ele não vai chegar no seu ouvido e falar: filho, o caminho da direita. Bom, filho, você tem essas duas propostas, segue essa. Mas coisas vão acontecendo no seu dia a dia que vai te direcionando para aquele caminho. E você orou, pediu, falou: Deus, me ajuda, eu tenho que tomar uma decisão. E às vezes, quando chega na hora de tomar uma decisão, parece que tudo fica mais claro. Às vezes, isso é o Espírito Santo te direcionando, te guiando, e você não vê isso daí. E daí dá tudo certo lá na frente, e você às vezes faz igual os leprosos, segue a vida, esquece de agradecer por essas bênçãos. Então essa proteção, esse consolo do Espírito Santo também é algo que você não consegue enxergar, mas são coisas que Deus vai te dando, essa direção, esse consolo, essa paz que só Ele pode dar, né? A gente sabe que Jesus é a paz verdadeira. E você já se pegou em algum momento assim de calma e tranquilidade, com aquela paz que excede todo o entendimento? Uma vez uma pessoa, no lugar que eu trabalhei, ela falava assim: nossa, mas por que você é diferente? Você, sei lá, você parece ter alguma coisa em você. Daí eu falei: é a paz de Jesus. Porque, você é dos crentes. Eu sou cristão. Então, até o mundo consegue enxergar essa paz que a gente reflete, às vezes, sem saber, sem querer, a gente reflete essa paz. Então, é uma paz que excede o entendimento. Então, essas coisas são bênçãos que eu coloquei aqui, com essa palavra, invisível. Eu queria ter achado outros termos, não coloquei, mas são coisas invisíveis, que a gente não consegue enxergar olho nu, mas Deus ele vai proporcionando. Então, a gente tem que ter um cuidado de não fazer isso daqui cair no esquecimento, né? Como aqueles leprosos, cair no esquecimento e seguir a vida. Então, como a gente leu lá, em Salmo 103:2, ele diz: ó, minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Então, Deus, eu sou grato a você e que eu não esqueça de nenhum benefício que o Senhor tem me dado. Outro ponto aqui: ser grato mesmo nas dificuldades, como a gente falou, né? Então, a gratidão cristã, ela não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Mesmo nas dificuldades, a gente tem que ser grato. Lá em Romanos 8, vamos ver mais esse versículo, mais 2 versículos, vamos estar em Romanos 8:28. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Posso até ler o 29. Pois aquele a quem previamente conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então quando a gente enfrenta tempos difíceis, essa gratidão, ela torna essa expressão de confiança em Deus, essa expressão de fé, né? Sabendo que Ele tem um propósito em cada situação, como eu disse no meu caso. Às vezes, em vez de você começar a se perguntar o porquê disso, você começa a enxergar de outro cenário, falar o que Deus quer fazer com isso. A tribulação está aqui, a dificuldade está aqui, mas eu não quero saber o porquê dessa dificuldade, eu quero saber o que Deus quer me ensinar com essa dificuldade, o que Ele quer que eu aprenda com essa dificuldade, o que Ele quer mudar na minha família, no meu convívio, no meu amigos com essa dificuldade. Então,
igual eu falei, a gente está passando por uma situação e a gente vê que a família está mais unida. Então Deus, ele proporcionou esse momento de união com a família. Então, quando você passar por uma situação adversa, irmão, não fica pensando o porquê das coisas, mas fique, o que você tem que Deus, o que Deus quer trabalhar na sua vida, o que Deus quer te ensinar aquilo ali, né? Hoje a gente estava lá no meu serviço, e daí tem um momento, uma vez por mês, tem um momento de leitura da palavra de Deus. Eles têm ali um auditório, né? E vai por meia hora ali, vai ali às vezes um procurador, um promotor, lê uma passagem, e tem algum estudo ali, bem breve assim. E eu gostei de uma questão que ele colocou ali. Ele falou assim: se a gente estivesse só vivendo coisas boas e não tivesse doença, Jesus não ia curar a doença? Então Jesus, ele não ia ser o médico dos médicos? Imagina, todo mundo, você, a partir de agora, você virou cristão, você se batizou, a partir de agora não tem mais doença na sua vida, não tem mais tribulação, não tem mais provação, é tudo mil maravilhas. Aí todo mundo ia querer ser cristão, né? Você falou: rapaz, o fulano, eu vi que ele foi lá na igreja, ele desceu na água, ele subiu, nunca mais aconteceu nada de errado na vida dele, eu também quero. Aí todo mundo, aí ia ser 100% do mundo ia ser cristão. Então ele falou assim: se não tivesse doença, não ia ter doença para Jesus curar. Se não tivesse, você passasse por um desemprego, que é isso que ele usou, você não ia ter um momento ali que você ia clamar a Deus, pedir, orar e suplicar por um emprego, né? Ou suplicar por uma cura, ou suplicar por uma bênção. Não ia ter esse momento. E Deus, ele não ia poder fazer esse milagre na sua vida, ele não ia poder fazer você crescer espiritualmente, você atingir uma maturidade cristã, né? Se fossem só coisas boas. Então a gente tem que saber, como eu disse, né? No mundo tem aflições, o próprio Jesus fala isso. Então, caminhando aqui para a conclusão, irmãos, a gratidão sobre esse ano que se passou, né? Quando a gente reflete sobre o ano que passou, é importante reconhecer, mesmo em meio a esses desafios, essas intercorrências, essas dificuldades, né? Deus, primeiro ponto, Ele esteve conosco. Ele está conosco sempre, não só nos momentos bons, mas em todos os momentos. Então, é comum, chegar nessa época do ano, a gente quer fazer planos para o ano que vem, né? Quem aí nunca chega nesse ano e não promete: vou cortar isso, vou cortar aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Eu até convido sempre, quando vai chegando nessa época, no final do ano, eu sempre convido os irmãos a incluir Deus nesses planejamentos, né? Vou ir mais na escola bíblica dominical, vou participar mais dos outros cultos da igreja, vou, né? Sei lá, vou me procurar um trabalho que a igreja está precisando, uma mão de obra voluntária, enfim. Mas é comum a gente estar pensando, né? Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou juntar dinheiro para viajar, ano que vem eu vou trocar minha geladeira, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um curso, vou me capacitar. Mas antes de começar a ver o ano que vem, vamos ver o ano passado. Então, começar com a gratidão. Com Deus, muito obrigado por até aqui o Senhor tem me ajudado. Como Jacó fez lá em Betel, né? Até aqui me ajudou o Senhor. E eu sou grato por tudo que Ele fez na minha vida. Então, lá em Colossenses, é o último versículo que a gente vai estar lendo, Colossenses 3:15. Diz o seguinte: seja a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, árbitro em vossos corações, e sedes agradecidos. Sejam agradecidos. Então aqui fala da paz de Cristo, que é essa paz que a gente já comentou aqui, mas fala também sobre nós sermos agradecidos, né? Que a nossa gratidão a Deus, ela seja uma gratidão contínua, não apenas em tempos de prosperidade, em tempos bons, mas também nas adversidades. Que a gente possa seguir os exemplos de Ana, de Davi, ou daquele leproso, ao que voltou, né? Esse leproso samaritano, né? Sempre reconhecendo as bênçãos de Deus, expressando a nossa gratidão com ações de fé e obediência, não só, como eu disse no começo, não só com a verbalização, não só
com palavras, mas também com gestos, né? Que a gente possa agradecer a Deus com atitudes. Igual a gente, até comentei isso numa escola bíblica dominical, que a gente estava falando sobre finanças, né? Que a gente possa usar essa gratidão a Deus com as nossas finanças para pegar isso e também aplicar na obra de Deus, né? Para a gente poder abençoar, pegar essa bênção que Deus nos deu e abençoar outras pessoas também, mostrando essa gratidão a Deus, né? Falando, Deus, olha, eu sou tão grato que eu estou pegando parte disso aqui e estou abençoando para que outras pessoas sejam gratas também, né? Então você viu ter um canal de bênção. Quando você traz um leite aqui na caixa de leite que vai lá para a casa da criança Peniel, quando você traz um alimento com carinho, quando você traz uma oferta, que isso tudo Deus está te usando como um canal para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas sejam gratas. Mas você faz isso por quê? Porque você está grato a Deus pelo que você tem, pelo que você está recebendo. Independente se é uma situação favorável ou contrária, se é uma coisa boa ou ruim, mas você está praticando a gratidão e através de você outras pessoas também podem ser abençoadas e serem gratas. Então é isso, irmãos. Eu queria dizer que a gente possa fazer esse exercício de reflexão, até convido os irmãos a fazer esse exercício de parar nesse mês de dezembro, aí estamos caminhando para o final, mas de lembrar de tudo que o Senhor fez, de tudo que nós crescemos enquanto cristão, de tudo que nós aprendemos nesse ano de 2024, e também a gente começar agradecendo a Deus pelo ano que nem se iniciou. A gente agradece pelo que a gente recebeu e fala, Deus, eu te agradeço pelo que vai vir, que eu, independente se é uma coisa boa, se é uma adversidade, eu sei que você vai estar comigo. Então a minha fé e a minha confiança estão em Ti. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração de agradecimento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos aqui nessa noite, Senhor, agradecer, Pai, agradecer por tudo que aconteceu nesse ano de 2024, por tudo que o Senhor fez a gente passar, Senhor, sejam experiências boas, experiências ruins, mas que a gente sabe que tudo isso, Senhor, foi para o nosso crescimento, por fortalecimento da nossa fé e da nossa confiança em Ti, Senhor. E aqui estamos para declarar que nossa fé e nossa confiança está depositada em Ti, Senhor. Independente do que acontecer no ano que vem, Pai, a gente sabe que vai estar junto de Ti, Senhor. A gente sabe que Tu venceu o mundo e que qualquer tribulação que a gente venha passar neste mundo, a gente vai estar junto com quem já venceu o mundo. Então a gente sabe que junto de Ti nós podemos vencer qualquer coisa, Senhor. Então te agradecemos, Pai, pelas oportunidades, pelas situações que ainda serão apresentadas no ano seguinte, mas também por tudo aquilo que o Senhor fez a gente crescer e tudo que o Senhor fez a gente passar nesse ano de 2024, Senhor. Fortalece a fé de cada um desses irmãos, Senhor. Fortalece as famílias da sua igreja, Senhor. E fortalece a sua igreja batista de uma forma geral, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.